Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você pode sintonizar no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes para São Paulo. Nosso bate-papo de hoje é com Amaury Polak. Bem-vindo, companheiro. Olá, Hélio, é um prazer estar aqui no seu programa e vamos falar a respeito da Sabesp, né? Eu acho. Vamos continuar falando. Amaury Polak é mestre em Planejamento e Gestão de Território pela Universidade Federal do ABC e graduado em Engenharia e História pela USP. Está conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, e da Engenharia pela Democracia. Diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp e pesquisador da Universidade Federal do ABC. Especialista em saneamento e recursos hídricos, exerceu diversos cargos na Sabesp e na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Foi presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Altietê e coordenador do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas. É tudo isso mesmo, Amaury? É tudo isso aí. Bastante experiência. É um pouco, né? A gente já tem experiência aí na área de recursos hídricos, saneamento, né? Então dá para falar um pouco. Bem qualificado para esse debate, diga-se de passagem. Não é aquele relatório feito nas coxas. Olha, viu, eu tive vergonha de ler aquele relatório feito lá pelo IFC do Banco Mundial. Realmente. Amaury, vamos imaginar dois cenários. Se não houver a privatização, você acha que a Sabesp tem recursos para ampliar o atendimento à chamada universalização? Sem dúvida. A Sabesp é a única empresa aqui no país que tem capacidade técnica, tem capacidade econômico-financeira, inclusive de alavancagem de investimento, para obtenção de financiamentos para investimentos em saneamento no estado de São Paulo. A Sabesp é a única empresa de saneamento no país que tem categoria AAA, né, o chamado AAA, né, de todas as agências de classificação de risco. É aquela que consegue recursos a fundo, de taxas de juros mais baixas do mercado. Então, não há sentido, né, em dizer que a Sabesp não tem condições de fazer investimentos no sentido de universalizar o saneamento no estado de São Paulo. Ela pode fazer 56 bilhões de investimentos, 66 bilhões, 76 bilhões, o que for necessário para levar água boa e esgotamento sanitário adequado, digno para toda a população paulista. Fala um pouquinho da Sabesp. Como é constituída? É uma empresa 100% pública, capital misto? Isso. Super importante dizer que a Sabesp, há poucos dias atrás, completou 50 anos de existência. A Sabesp ela foi formada na capital de São Paulo. Ela é sucessora de vários órgãos do Estado. Era a repartição de água e esgotos no início do século XX, Departamento de Água e Esgotos, Superintendência de Água e Esgotos da capital, e várias empresas, 6 empresas, se reuniram em 1973 para constituir a Sabesp. Era uma demanda do então regime militar para que os recursos de saneamento fossem destinados para uma empresa estadual. E isso aconteceu em todos os estados brasileiros. E a Sabesp, ela lançou ações na Bolsa de Valores em 1996, na Bolsa de São Paulo, e depois na Bolsa de Nova York em 2002. E a composição acionária da Sabesp, desde 2002, é de 50,3% do capital em mãos do Estado, sob controle do Estado de São Paulo, e 49,7% das ações são negociadas nas bolsas de São Paulo e de Nova York. Então, é uma empresa de capital misto. É empresa de capital misto e super reconhecida como a melhor do país. O que implica, nesse caso, de você ter uma empresa com ações na Bolsa de Valores? Ela precisa ter política de governança, compliance, ela tem que ter relatórios? Sem dúvida. E relatórios e política de compliance em dobro, né? Porque você precisa atender à legislação brasileira
e atender a legislação norte-americana. Ela consegue atender essas duas legislações com bastante sucesso. Ela é reconhecida como uma das empresas de melhor transparência e melhor compliance do país, não só na área de saneamento, mas do país como um todo. Então, até na própria mensagem que o governador encaminhou para a Assembleia, né, propondo a privatização da Sabesp, ele reconhece que é uma empresa altamente reconhecida por suas capacidades técnicas, econômicas e financeiras, nacional e internacionalmente. Né? Então, se o próprio governador assim reconhece, né, por que, né, sair numa aventura muito arriscada de privatizá-la? E vem cá, se ela não é uma empresa de 100% do Estado, se ela está ela é mista, né, com 49,7% na mão do setor privado, dos acionistas, 50,3% na mão do Estado, que tem o controle, que indica o presidente, que indica a política. E como é que é isso? Ela é deficitária? O governo tem que estar aportando dinheiro à Sabesp? De jeito nenhum. A Sabesp... Olha, essa é uma questão que normalmente se coloca, até como justificativo para uma privatização, de que a empresa é ineficiente, que ela dá prejuízo, ou que ela faz um serviço de má qualidade, ou ela atua num setor que o Estado não precisa estar presente. Né? Nenhuma dessas perguntas, a Sabesp, desses questionamentos, a Sabesp atende, vamos dizer assim. Ela é uma empresa eficiente, ela é uma empresa que repassa recursos para o Estado. Desde 1994, a Sabesp não depende de um centavo do governo do Estado. Ao contrário, repassa dividendos. Né? Acho que é importante aí o nosso público conhecer um pouco. Quando uma empresa dá lucro, como é o caso da Sabesp, o ano passado ela deu 3 bilhões e 100 milhões de reais de lucro. Ela, então, como toda empresa sociedade anônima, que ela deve repassar uma parte desse lucro para quem tem controle acionário, para quem tem ações na empresa, quer seja na Bolsa de Valores, quer seja o Estado. Pela lei das sociedades anônimas, pelo menos 25% do lucro deve ser distribuído aos acionistas. E a Sabesp tem uma política de dividendos, distribuição de dividendos, que é exatamente assim. 25% do lucro vai para os acionistas. Ou seja, desses cerca de 3 bilhões que a Sabesp teve de lucro, ela repassou ao Estado pouco mais de 350 milhões de reais, em função da lucratividade que teve o ano passado. E o restante, né, quase 350 milhões, foram divididos aos acionistas que estão na Bolsa de Nova York e de São Paulo. O restante, 75%, ou seja, 2 bilhões 225 milhões de reais, foram colocados para investimento com recurso próprio da empresa. Esse investimento com recurso próprio da empresa vai preferencialmente para aqueles setores onde não existe rentabilidade. Por exemplo, você fazer saneamento nas comunidades de pequeno porte ou comunidades periféricas de baixa renda, não existe retorno financeiro em se aplicar um valor elevado em termos de água, redes de água, tubulação de esgoto, sistemas de bombeamento, para levar saneamento para essas comunidades. Então, o investimento da Sabesp, que não tem rentabilidade, é bancado preferencialmente com esse recurso próprio que ela obtém a partir do lucro. Então, a empresa, hoje ela tem esse perfil extremamente rentável. A média dos últimos 10 anos de lucro da Sabesp é em torno de 3 bilhões e a média de repasse para o governo do Estado é da ordem de 300 a 400 milhões de reais, valores corrigidos. Então, Ou seja, o Estado ganha dinheiro com a Sabesp. Tá aí, o que eu queria entender agora, porque essa é a primeira, que nem, né, diz aqui o Robin Hood às avessas, é a primeira vez que a privatização ela é para não melhorar nada, é só para entrar numa margem de risco para um lucro que a gente não entende o porquê que você está falando que
ao longo dos 10 últimos anos, desde 94, o Estado não tudo que a gente vê de obra da Sabesp, de intervenção dela aqui, nós estamos no município de São Paulo, mas aqui a gente está falando com a região metropolitana, é dinheiro, é recurso próprio. Né? Ela aporta recurso próprio. Boa parte. Boa parte. Ela tem os investimentos né, dos empréstimos que ela faz para poder viabilizar esses programas. E nos últimos 10 anos, o Estado de São Paulo recolheu para os cofres públicos uma monta na ordem de 300 milhões de reais por ano. Exatamente, Érico. Quer dizer, se fizermos a conta básica, 3 bilhões de reais o Estado arrecadou nos últimos 10 anos só com o lucro da Sabesp. E é importante, você tocou um assunto importante. Olha, investimento. A Sabesp tem feito, em média, também nos últimos 10 anos, cerca de 5 bilhões de reais em investimentos. E esses investimentos são para ampliação do sistema de esgotos. Vamos falar, na região metropolitana aqui, o projeto Tietê já investiu valores corrigidos aí, mais de 17 bilhões de reais e tem produzido resultados. Ainda não chegou no final? Claro, não chegou no final, mas o final está muito próximo. Da despoluição do Tietê? Sim. E o que é isso para o nosso telespectador? Que intervenção é essa? É a coleta de esgoto? Como é que é isso? Que vinha direto para dentro do rio, né? Isso. Aquilo que era mais difícil de ser executado eram os grandes interceptores ao longo dos rios da região metropolitana de São Paulo. Então, Rio Tietê, na margem direita, tem uma grande tubulação que recebe todos os esgotos da região norte da cidade de São Paulo, da região de Guarulhos, etc. E tem outro interceptor na margem esquerda que recebe ali do centro, vamos dizer, do centro, da região leste, da região do Tatuapé, Carindé, Lapa. Esses interceptores são tubulações de grande porte. Tubulação de 3 metros e tanto de diâmetro. Tubulação que um caminhão trafega dentro da tubulação enquanto ainda não está em carga. Né? E esses grandes investimentos, esses interceptores, estão totalmente concluídos. Agora, o que falta é a ampliação da estação de tratamento de esgotos de Barueri, que está em fase final, e algumas interligações de coletores-tronco. O que são os coletores-tronco? Você, na sua casa, tem lá uma rede coletora de esgoto que passa na porta da sua residência e ela interliga com a outra da rua de baixo, com a rua que vem de lá e tal. Então, aquilo que é o esgotamento sanitário de todo o bairro, digamos, vai para um coletor-tronco, um tubo de maior dimensão que recebe de toda aquela região. E esse coletor-tronco, depois, ele é ligado nesse interceptor, que é um tubo de maior porte. Esse interceptor, então, não deixa o esgoto chegar no rio e leva esse esgoto para ser tratado na estação de tratamento. São Paulo, a maior estação de tratamento, fica em Barueri, mas existem outras, em São Miguel, Parque Novo Mundo, em Suzano e também no ABC, ali praticamente junto ali de Heliópolis. Perfeito. Você está falando, vê se é isso se eu entendi, Mauri. Você está falando que a Sabesp, para completar o seu plano, que a gente vai falar aqui sobre o plano, sobre o marco regulatório do saneamento, ela tem que fazer a coleta do esgoto. Aqui, uma das queixas grandes que tem com relação à Sabesp são os buracos que a Sabesp abre nas ruas. Sim. Aí a minha pergunta é, quando se asfalta, né, nós vemos o prefeito com um programa gigantesco de asfalto, eu queria até te lembrar que naquele dia na audiência, o vereador que mostrou a rua, ele não podia ter mostrado, né? Porque como é que o prefeito está asfaltando tudo no asfalto daquela rua, não faz o recapeamento daquela rua? Mas, assim, essa sincronia entre antes de asfaltar, passar a rede de esgoto coletora e a rede de água, geralmente quase todos os lugares já tem. Você está me dizendo o seguinte, que tem alguns lugares, se eu estou entendendo isso, tem alguns lugares que eles passam
o asfalto e depois a Sabesp tem que vir fazer a passagem da coleta de esgoto, é isso? Olha, isso acontecia com muito mais frequência no passado. Era muito frequente isso. Hoje, por todas as informações que nós temos, há uma melhor sintonia. Ou seja, um programa de asfaltamento, né, também não se faz do dia para a noite, né? Existe uma programação. Bem, nós vamos fazer o asfaltamento desta rua aqui daqui a 6 meses. Então, o que a Sabesp tem procurado fazer? Fazer a implantação de qualquer sistema, ou às vezes nem é uma rede de esgoto, já existe a rede de esgoto. Você precisa trocar a tubulação de água, porque ela já tem uma certa idade, está com décadas de operação e acaba tendo alguns vazamentos a mais. Então, preventivamente, para que não haja vazamentos e você reduz as perdas de água, então é feita a troca dessa tubulação. Tinha tubulação de manilha, de chumbo, ainda tem vários amianto, tipos. Cimento amianto, né? Sim, ainda existe em alguns lugares cimento amianto. E esse cimento amianto vaza com uma peneira, né? Então, onde existe isso ainda, tem que ser trocado com a maior brevidade, né? E vários lugares, por exemplo, a cidade de Guarulhos tinha um conjunto muito grande de tubulações de cimento amianto que estão sendo trocadas ao longo desse ano, do ano passado, já foi uma parte. Então, ajuda muito a reduzir as perdas de água, o que nós temos que buscar evitar. Nesta região aqui, onde residem 21 milhões de pessoas, a bacia do Alto Tietê, a disponibilidade de água por habitante é 10 vezes menor que num sertão pernambucano. Tá? Por quê? Porque é uma concentração muito grande, né, concentração populacional muito grande, e uma baixíssima disponibilidade de água. Nós estamos praticamente na cabeceira do Rio Tietê e não tem muita água disponível. Por isso, tem que se trazer água pelo sistema Cantareira, trazer água de outras bacias, trazer água do Rio Juquiá, que é outra bacia hidrográfica, enfim. Agora, Amaury, a população não está tendo tempo de se esclarecer para esse debate com essa pressa que o governo do Estado... Ele encaminha uma pesquisa e já encaminha um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para privatizar, já faz um plano de demissão voluntárias na empresa. Quer dizer, o que você acha que está por trás dessa questão de a gente não ter tempo de saber o que estamos fazendo, o que está sendo feito agora com uma empresa que trabalha com um bem tão precioso para a população que é a água? É algo inacreditável, né? Passarmos a ter uma discussão a respeito de venda da Sabesp, de privatização da Sabesp, uma empresa do porte delas, que tem um desempenho excelente, que tem um reconhecimento da população muito positivo. Tem as questões de buracos de ruas, que às vezes não são consertados, mas a Sabesp, de uma forma geral, tem um índice de satisfação da população muito elevado. Fazer algo dessa ordem, da forma apressada que o governador Tarcísio está imprimindo, sem discussão, sem estudo, Hélio, sem estudo. O estudo que foi feito, nós tocamos um pouquinho aqui no começo da nossa conversa, é um estudo, os nossos telespectadores têm que saber, é um estudo medíocre, é algo assim, encomendado. Olha, diga para mim, coloque no papel que precisa privatizar. Aí alguém foi lá e escreveu, olha, precisa privatizar. Recebeu 8 milhões de reais para escrever isso. Se escrevesse o contrário, iria receber só 8 milhões. Se escrevesse de acordo com que a encomenda que lhe foi passada, recebe 45 milhões. É um negócio absurdo. E isso não tem nenhum estudo. Colocam números, jogam números como se fossem chutes, né?
Vamos fazer uma comparação, é dar chute assim, você chutar para fora do estádio, sabe? Totalmente aleatório, né? Eu diria assim que os representantes do governo do Estado que defendem o projeto não ficam ruborizados, né? Não ficam com vergonha de dizer o que estão dizendo, porque falam, por exemplo, que vai aumentar o investimento para investir 66 bilhões. Em quê? De que jeito? Quanto custa isso? De onde vem? Para quem você vai fazer esse investimento? Não tem nada. É tudo número chutado. Ou seja, o que a gente vê é que o governador está com um interesse fortíssimo de vender a Sabesp e, segundo, né, a perspectiva que eles mesmos deram aí, arrecadar cerca de 23 a 24 bilhões de reais com a venda da Sabesp. Para que seria? Quantas ações? Isso é um lote de ações que eles querem vender? A estimativa, né, é que venderiam cerca de 30% do conjunto de ações. Tá? Perderia o controle acionário da empresa. Perderiam, iriam baixar cerca entre 15% e 20% do capital da empresa. Eu, com 15% e 20% do capital da empresa, posso indicar o futuro presidente? Nunca, jamais. Imagina. Eu, com 15% e 20% do capital da empresa, eu posso falar qual é a política numa crise hídrica para a empresa? De jeito algum. Você acredita que algum investidor ou grupo de investidores vai aplicar dezenas de bilhões de reais? Nós estamos falando em dezenas de bilhões de reais. 33, 35, enfim, algo neste valor que está se estimando. Aplicar um valor desse e não ter poder de definir política de investimentos, tarifa, definir onde que vai fazer investimento, política de dividendos, é óbvio. Ele vai querer retirar esse recurso aplicado na compra de ações da Sabesp o mais rapidamente possível. Então, ao invés de dividir apenas 25% do lucro, eu vou passar a dividir 60%, por exemplo. Mas, Amaury, o governo fala, eu estou querendo aqui não ser o advogado do diabo, porque eu não tenho nenhuma aparência para isso. Mas o governo insiste em falar que, mesmo ele saindo do campo majoritário da empresa, de decisões, não, a empresa vai cumprir aí a universalização até 29, vai colocar mais 900 mil pessoas e blá, blá, blá. Como é que isso é garantido mesmo? Qual é o documento que o nosso nosso telespectador vai fazer? Não, peraí, mas está escrito no contrato aqui que Sim. vai ser garantido essas condições que o governador está falando. Olha, até nós fizemos esse documento aqui, tudo que esconderam sobre a privatização da Sabesp, você precisa saber. Um conjunto de entidades que atuam na Sabesp, né, nós elaboramos isso aqui, que desmonta esses argumentos. Né? Como é que ele vai poder garantir isso? No projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, ele coloca o seguinte, que vai ter poder de vetar coisas muito importantes. Tá? Primeiro deles, alteração do nome da empresa. Olha, não quero dizer nada, mas tem marca de refrigerante famosa, né? Seria como você vender a marca de refrigerantes, né? O nome dela. Não vai mais chamar, né? Tal. Vai chamar, não vai chamar mais Coca. Vai chamar Pepsi. Vai chamar Pepsi. Isso. Vou fazer propaganda aqui. A segunda coisa é a Sabesp deixar de atuar em água e esgoto. Não, eu brinco, né? Então ela vai vender bananas no CEAGESP, vai abrir um mercadinho de orgânico. O que vai fazer a Sabesp? Vai vender soja e vai deixar de atuar em água e esgoto? A terceira é definir o número máximo de assentos no Conselho de Administração que um acionista vai poder ter. Amigo, o sujeito vai aplicar 35 bilhões para ter o controle acionário da Sabesp. Tá? Ele não vai querer ter 3, 4 e se consorciar com outros 3, 4 que são, né, amigos. Então,
estão ali, tomam café, né, uísque lá na Faria Lima, todo o pessoal toma uísque, joga tênis, joga squash junto, não vai dividir negócio. Golfe, né? Faz torneio, esse torneio de tênis em Miami e tal. Pô, claro que ele vai acertar. O que o Estado vai mandar na Sabesp? Um redondo zero. É mentira isso que o governo está falando. Pô, e tem a cara de pau de dizer que vai mandar. E diz que o contrato vai ser... Olha, vamos comparar com o da Enel, né? O governo falou. Não, que o contrato da Enel, é frouxo. Não tem nada. O da Sabesp não vai ser frouxo, vai ser roto. Vai ser uma piada, tá? Com esse tipo de coisa que está sendo colocado, que o Estado vai ter poder de mando. Uma piada, Hélio. Amaury, eu quero te agradecer por esse primeiro programa, mas nós vamos fazer um segundo programa falando sobre a Sabesp no município de São Paulo. Maravilha. Qual é o impacto que vai ter para a Sabesp no município de São Paulo? E até a semana que vem, no programa número 2, sobre a privatização da Sabesp com a Amaury Polak, que está aqui, bastante experiência sobre o tema. Obrigado, Amaury. Obrigado, Hélio. Estamos juntos aqui. Estou à disposição. Um abraço, gente.